Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Nós vamos fazer a jornada do tabernáculo, são 6 estações, 10 minutos em cada estação. A nossa primeira estação se encontra em Atos, no capítulo 5, o versículo 30 e 31. Seja bem-vindo, irmão Paulo, bom dia. Atos, capítulo 5, o versículo 30 e 31 é a nossa primeira estação. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nesta primeira estação, o foco é Jesus. Bom dia, irmão Paulo. O foco é Jesus. O apóstolo Pedro, ao fazer essa colocação acerca do lugar em que Jesus ocupa dentro do propósito eterno de Deus, ele primeiro faz lembrar que o Deus de nossos pais, ou seja, a história de Jesus, ela não surgiu ao acaso na humanidade. Ela foi construída ao longo dos séculos pelo testemunho de homens de Deus que prepararam o caminho do Senhor até chegar o momento do seu ministério terreno. Então Jesus, ele veio em um contexto histórico. E é por esse contexto histórico, que é um contexto da revelação de Deus, que nós podemos aprender acerca das coisas vindouras, das coisas invisíveis, das coisas eternas. O que acontece aqui e nesta manhã com Deus, como é que nós olhamos para esse texto? Ele diz e faz uma acusação: vocês mataram Jesus e o crucificando-o no madeiro. Então, Jesus veio, ele veio como o Cordeiro de Deus e ele foi morto. A morte, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Jesus, ele se fez pecado por nós. Ele assumiu sobre si a ira de Deus. E ele morreu na cruz. Mas Deus, no terceiro dia, o ressuscitou. Como que vamos entender isso? A nossa vida, ela pode ser desenhada de duas formas. Existem duas maneiras de viver nesse mundo. Então vamos representar aqui. Aqui temos o indivíduo, a mente e o coração. Aqui temos um segundo indivíduo, a mente e o coração. Então nós temos dois indivíduos na Terra. Seja bem-vinda, Lídia. Nós estamos em Atos, no capítulo 5, o versículo 30 e 31. Observa o seguinte: existem duas maneiras de viver na Terra. A primeira maneira de viver na Terra, a Bíblia diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida. Então tem duas maneiras de viver no planeta Terra. A primeira, tudo o que você faz corre para fora de você. A pessoa vive para o mundo visível. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que Deus nos abençoa
O que a pessoa entende como bênção de Deus? Os bens materiais. Ou seja, tudo aquilo que ela olha para Deus, que Deus vai lhe dar, ela olha para fora, para o seu entorno. Então ela busca no mundo externo a bênção de Deus. O outro indivíduo, ele corre para dentro de si. Então, tudo que está em volta dele é uma oportunidade para ele aprofundar a experiência dele com Deus. Então, ou nós vivemos para fora ou vivemos para dentro. Quando vivemos para fora, qual é o nosso limite de vida para fora? A morte. Então a gente vive para fora, mas olha para frente, percebe a morte, e a morte é um limite que não se transpõe. Então a pessoa luta contra a morte, ou seja, ela quer preservar a sua vida, porque para ela usufruir da bênção material, ela tem que continuar vivendo nesse mundo. Então ela vai fazer tudo para aumentar a sua vida nesse mundo. Por quê? Porque para ela ser abençoado por Deus é viver bem na terra, é comer do bom e do melhor da terra. Então ela vive para fora de si. Por outro lado, o homem espiritual, ele vive para dentro de si. Então ele se desapega do que está fora. O que está fora, o que cerca ele, é apenas um meio dele conhecer melhor o seu Deus. Então ele se vê como o templo do Espírito Santo. Ou vivemos para fora ou vivemos para dentro. O que acontece? Quando olhamos para fora de nós, o nosso corpo é a expressão física do mundo. E ele caminha para a morte. Mas quando olhamos para Jesus, ele caminhou para a morte, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. E isso fez toda a diferença. Jesus foi colocado como príncipe e salvador, para que Israel experimente o arrependimento. O arrependimento do quê? De viver para fora de si. Então, o homem natural, ele quer se apegar às coisas que estão em volta dele para dar sentido na vida dele. Então ele quer se esmiuçar na vida alheia, ele vive a vida do outro, ele se preocupa pelo outro, ou então ele se preocupa pelos bens materiais que ele possui, porque é isso que ele entende ser significado da vida. O homem espiritual não. O homem espiritual, ele desapega das coisas porque ele quer se ocupar de Deus. Ele quer estar com Deus. Então, o bem mais precioso para ele é aquilo que está para dentro dele. Como é que nós sabemos se nós somos natural ou espiritual? É simples. Quando nós estamos sozinhos, o que a gente quer? Sair da nossa solidão para ir atrás do mundo, ou seja, buscar a companhia das pessoas, ou nós queremos nos libertar das pessoas para ficarmos na presença de Deus? Para onde move o nosso coração? Para fora, nos apegando às coisas que estão à nossa volta, ou para dentro? Quando nós somos espirituais, nós queremos nos desvencilhar das coisas para fora, para que nós nos ocupemos das coisas que estão dentro de nós, para aprendermos a andar com Deus. Então, o mundo em volta de nós acaba se tornando uma distração na nossa jornada com Deus. Então, nós temos que orar a Deus para que a gente consiga aprender isso que é a experiência de Jesus. Passando por uma experiência de morte, ou seja, de desapego, nós sejamos exaltados pelo nosso Deus. Ou seja, o nosso coração, ele quer se libertar das coisas que estão em volta para estar na presença de Deus.
E Deus faz isto. E nós vamos tentar entender como é que Deus age no nosso dia. Pai, nos ajuda a entender que tudo caminha para a morte nesse mundo natural. Tudo caminha para a deterioração. Nos ensina a não nos apegarmos dessas coisas, mas a entender que o Senhor é aquele que dá a experiência da morte e tira a vida. E que o Senhor quer nos dar esta vida, que é a vida do teu filho. O Senhor o exaltou e o colocou como príncipe salvador. Então, que nós possamos ter esta visão do Senhor, a visão que olha para frente, percebe a morte, mas vê o poder do Senhor extraindo da morte a vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, então. É o verso 32. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos entender a nossa experiência com Deus. Presta bem atenção. Observe um detalhe. A gente tem a carroça e tem o boi, ok? Então nós temos aqui uma carroça e nós temos aqui um boi. Nós não podemos pôr a carroça na frente do boi, porque é o boi que puxa a carroça. Quando a gente lê a palavra obediência, a ideia que a gente tem, como o homem natural é voltado para fora, quando ele fala em obediência, ele pensa obedecer a Deus para fazer coisas. Então eu tenho que obedecer a Deus para amar alguém, eu tenho que obedecer a Deus para fazer o bem, eu tenho que obedecer a Deus para ser um exemplo. Olha que tudo é para fora. Eu tenho que obedecer a Deus para que as pessoas consigam entender que eu sou crente. Então eu vou obedecer a Deus para provar para as pessoas que eu ando na vontade de Deus. Então eu vou obedecer a Deus como? Eu vou na igreja. Eu vou obedecer a Deus como? Eu vou ler a Bíblia. Eu vou obedecer a Deus como? Eu vou praticar boas obras. Observa que a obediência está associada a um ato externo. E por isso que isso que a gente chama de legalismo. Legalismo é, eu tenho que obedecer a Deus fazendo alguma coisa. É para fora. O que de fato é obedecer a Deus? Porque aqui diz assim, Deus dá o Espírito a quem lhe obedecem. O que é obedecer a Deus? Será que é eu praticar alguma coisa ou eu me voltar para a presença de Deus? O que é obedecer a Deus? Por exemplo, Jesus está passando, ok? Observa bem, Jesus está passando. Aí ele vê Levi sentado coletando impostos. Levi está trabalhando. Ele está ganhando a subsistência da sua casa. Ele está ali, trabalhando. Aí Jesus diz assim, segue-me. O que ele faz? Ele deixa tudo e segue Jesus. Ok, ele deixou tudo, ele parou de trabalhar para seguir Jesus. Aí você fala assim, ok, eu estou vendo Mateus se levantando daquele lugar e indo atrás de Jesus. Lembra do boi e a carreta? Esse Levi, ou Mateus, que está levantando daquela mesa e seguindo Jesus, no dia seguinte ele está com fome, ele tem que comer. Ora, observa o seguinte, Jesus está para cá, e o prato de comida está para o lado oposto. Ou seja, para eu seguir Jesus, eu tenho que deixar o meu prato de comida aqui,
voltar para cá e ir atrás dele. Eu estou seguindo Jesus, mas eu preciso comer. Então, eu tenho que parar de seguir Jesus para comer. Observa isso. Agora, será que eu paro de seguir Jesus porque eu vou comer? O apóstolo Paulo diz assim, que tudo aquilo que fazemos devemos fazer em nome de Jesus. Então, eu não vou parar de seguir Jesus para comer. Eu vou seguir Jesus enquanto eu estou comendo também. Então, qual é a obediência? A obediência é eu seguir Jesus em qualquer coisa que eu estou fazendo. Significa que se eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar seguindo Jesus. O que significa? Significa que se alguém me agride, eu não posso deixar a minha vida natural responder para a agressão. Porque se alguém me agride e eu naturalmente vou agredir a pessoa, vou retribuir. Eu não posso, eu tenho que seguir Jesus. Então o que é seguir Jesus? É voltar para dentro. É sair de si e voltar para dentro, para a presença de Deus. Significa que tudo aquilo que eu faço, eu vou pôr na presença de Deus. Eu vou intermediar com Deus. Então eu vou me desapegar daquilo. Por quê? Porque quando nós não estamos na presença de Deus, tudo que acontece em nossa volta a gente puxa para a gente. Porque a gente entende que viver é se envolver com o mundo que está em volta de nós. Na verdade, viver é se envolver com Deus e dizer, Deus, o que é a tua vontade? Aí Deus diz, a minha vontade é você servir. O que é servir? Então, a dona de casa serve a partir do momento em que ela prepara comida para a sua família. Ela está servindo a Deus. O homem que está trabalhando, ou a mulher que está trabalhando na sua empresa, no seu lugar de trabalho, ela está servindo a Deus com o seu trabalho. Porque quando Deus coloca o homem na terra, ele diz que deve dominar e sujeitar a terra. Ele vai servir a Deus fazendo as coisas na terra. Mas como que ele serve a Deus fazendo as coisas na terra? Obedecendo a Deus. A obediência é o ato de se voltar para a presença de Deus. A obediência não é o ato de fazer as coisas no mundo físico. Isso que determina o andar com Deus. Observa aquele quadro. Quem anda com Deus se volta para dentro. Quem não anda com Deus se volta para fora. Ora, se eu tenho que fazer alguma coisa fora de mim, eu tenho que fazer com o poder de Deus, com a direção de Deus. Então, antes de eu fazer algo para fora de mim, eu tenho que me voltar para dentro de mim e perguntar, Deus, qual é a tua vontade nisso que eu estou fazendo agora? Então, eu tenho que adquirir a consciência em tudo aquilo que me cerca, que Deus está presente nesse contexto. E que estas coisas que estão me cercando não podem me distrair de estar na presença de Deus. É por isso que Paulo fala, por exemplo, que é bom ser solteiro e não casado, porque o solteiro cuida de como vai agradar a Deus. O casado cuida de como vai agradar o seu cônjuge. Ou seja, ele muda a prioridade. A prioridade dele passa a ser o mundo que está em volta dele. Então, naturalmente, olhando do ponto de vista natural, o casamento se torna uma distração. Mas como que eu faço, então, para o meu casamento não ser uma distração? Se eu vivo o meu casamento na presença de Deus. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, ele tem que ser processado na presença de Deus. É isso que faz com que nós sejamos testemunha desse fato. De que fato somos testemunha? De que Deus habita em nós. A obediência estamos voltados para a presença de Deus? Se estamos voltados para a presença de Deus em nós,
Então, em obediência a essa presença, é que vamos nos relacionar com as coisas deste mundo. Pai, não permita que as coisas desse mundo sejam uma distração para nós, mas que nós saibamos viver na tua presença para lidar com as coisas desse mundo. Isso é diferente, Pai. Se o mundo for distração, nós nos apegamos ao mundo e perdemos o equilíbrio. Mas se nós estamos na tua presença, nós lidamos com o mundo no equilíbrio do teu espírito. Nos ajuda a viver nesse equilíbrio, a estarmos tratando das coisas em nossa volta, na tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para o café da manhã, que está no verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-no e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Observa um detalhe. Se eu estou seguindo a Jesus, olhando do ponto de vista do mundo que me cerca, a lógica que eu tenho é esta: quem serve a Deus, colhe do bom dessa terra. Ora, se eu sirvo a Deus e colho do bom dessa terra, então nessa teologia, chamada teologia da prosperidade, eu não posso sofrer opressão, eu não posso sofrer o mal, eu não posso ficar doente, eu tenho que ter boa saúde, eu tenho que ter dinheiro o tempo todo, eu tenho que ter emprego, eu não posso sofrer no mundo que me cerca, porque se eu sofrer no mundo que me cerca, Deus não está comigo, porque eu atrelei Deus com aquilo que está em volta de mim. Então, Deus é bom? É. Por quê? Porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então Deus é bom. Ora, observa uma coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo é vosso. Vós sois de Cristo, Cristo é de Deus. Significa, deixe-me colocar da seguinte forma. Eu estava conversando com uma pessoa que estava trabalhando em uma empresa. Ela era responsável pelo marketing desta empresa. E o setor em que ela trabalhava tinha 2 funcionários, ela e mais um. Ou seja, ela era chefe de uma pessoa para fazer o marketing de uma empresa que tem mais de uma centena de funcionários. Eu pergunto para você, quantos funcionários ela tem, com quantos funcionários ela pode contar para desenvolver a sua atividade na empresa? Ela é chefe e dentro do departamento dela tem um funcionário. Então, quantos funcionários ela tem à disposição dela para trabalhar nessa empresa? O que vocês acham? Quantos funcionários ela tem à disposição dela para trabalhar nessa empresa? Ela tem uma sala, ela é chefe e foi contratada uma pessoa e colocado debaixo da autoridade dela. Quantos funcionários ela tem para trabalhar nessa empresa? 1 ou mais de 1? O que vocês acham? Sejam rápidos na resposta. Quantos funcionários ela tem para trabalhar na empresa? 2 funcionários? Na verdade, ela tem todos os funcionários da empresa. Tudo é dela. Ela pode ligar para qualquer um deles e perguntar o que ela precisa perguntar. Então, na verdade, é toda a empresa, até o chefe dela, até o patrão dela, até o dono da empresa. Porque a cada um que ela interage, é uma pessoa que está contribuindo para o serviço dela. Então ela não está limitada àquela sala, ela e mais um. Então, quando eu trabalho, por exemplo, no serviço público dentro do Brasil, e eu preciso de uma solução, do Iapoque ao Ichuí,
eu olho para o Brasil inteiro procurando a solução. É o que a gente faz no Google. Quando eu vou cozinhar, o que eu faço? Eu abro o Google e coloco o nome da receita que eu quero e aparece receita do mundo inteiro à minha disposição. O mundo inteiro está à minha disposição. Mas quando estamos limitados, nós estamos olhando somente para o nosso umbigo, ou seja, somente para aquilo que é o nosso limite, mas tudo é nosso. Agora, olha os discípulos, eles estão seguindo a Jesus e de repente eles são presos e açoitados. O corpo deles está sendo lacerado, ferido. Aí você olha para ele e fala assim, naquele momento em que eles estão apanhando, você diz assim, mas cadê o Deus deles? Por que o Deus deles está permitindo o corpo ser açoitado? É porque o corpo, na prioridade de Deus, é o de menos. Se eles baterem no corpo, lembra que na manhã com Deus de ontem nós falamos isso? De que nós não temos que ter medo de quem pode matar o corpo, mas ter medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno? Ora, só Deus tem autonomia sobre o corpo e sobre a alma, mas Satanás só pode destruir o corpo. O que ele pode fazer? Ele pode destruir completamente o corpo. Lembra de Jó? Ele destruiu o corpo de Jó. Ele mandou uma enfermidade para Jó, mas a vida de Jó não estava no corpo. O problema de Jó é que ele olhava para o corpo dele e dizia, Deus me abandonou porque o meu corpo está sendo machucado. E a gente olha a vida dessa maneira. Quer dizer, a gente olha o sofrimento como um abandono de Deus. No entanto, os apóstolos estavam felizes porque estavam sofrendo por amor a Jesus. Por quê? Eles eram apóstolos, portanto, chamados por Deus. Mas por que Satanás olhou para os apóstolos? Porque eles tinham o Espírito Santo. E o que Satanás olha? Fala, olha, se aquele cara tem o Espírito Santo, ele é precioso. Eu vou enganar ele. E como é que Satanás engana? Ele fala, eu vou destruir o corpo dele, porque ele acha que a bênção de Deus está no corpo. Então, se eu tiro o corpo dele, ele vai dizer, eu não tenho corpo, eu não tenho Deus. Como se a vida de Deus fosse o nosso corpo, mas o nosso corpo todo dia está envelhecendo. Então, todo dia, esse açoite que os discípulos estão recebendo desses homens sem piedade, o mundo está colocando sobre nós. As pessoas não estão com medo de tomar uma vacina porque o corpo vai ficar deformado? Por quê? Por que elas estão com medo? Porque elas querem preservar o seu corpo, porque elas entendem que viver nesse mundo é ter um corpo perfeito, um corpo de boa saúde. Por que a pessoa vai para a malhação? Porque ela quer manter o seu corpo. Por que a pessoa faz uma plástica? Porque ela quer embelezar o seu corpo. Por que a pessoa compra a melhor roupa? Porque ela quer agradar o seu corpo. Então ela associou a vida com o corpo. Então tudo que acontece com o corpo aproxima ela de Deus ou afasta ela de Deus. Mas o que Deus está dizendo? A vida não está no corpo. O corpo pode ser açoitado. Os discípulos estão sendo açoitados e estão sendo ordenados a quê? A não falar mais de Jesus. E, no entanto, eles não vão aceitar isso. Eles não vão aceitar não o sofrimento do corpo. Eles vão dizer, igualzinho disseram os amigos de Daniel, vocês querem me jogar na fornalha? Joga. Se eu morrer, vou morrer. Mas se Deus quiser me livrar, ele livra. Deus é o que comanda a minha vida para a morte ou para a vida. Então, quem vive na presença de Deus, ele não se apega com as coisas do mundo material. Por quê? Porque a vida dele não está presa nessa circunstância. O mundo material é uma oportunidade de servir a Deus. Mas se alguém quiser tirar a presença de Deus com o mundo material, ele não
move do seu lugar de obediência. Então, qual é o lugar de obediência? O lugar de obediência é aquele que nos firmamos na presença de Deus. E as coisas em volta de nós são tratadas neste lugar de obediência. Pai, nos ensina a permanecermos no lugar de obediência, a não nos afastarmos de Ti. Não deixa que o mundo nos distraia, mas que o mundo se torne uma oportunidade de manifestar a Tua presença e não de interrogarmos se o Senhor continua conosco. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Então, vamos lá. Nós vamos para o candelabro, está no verso 41 de Atos capítulo 5. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Olha que coisa notável. O desapego. Imagina alguém chega para você e lhe dá uma surra, literal. Ele pega uma cinta e bate em você. O que acontece hoje no mundo atual, no mundo dos direitos? Se alguém bater em você, o que você faz? Você corre na polícia e faz um BO. E quer que a justiça condene aquela pessoa porque te bateu. Por quê? Você quer se proteger de uma outra surra, porque você não quer continuar apanhando. Você não quer continuar sofrendo. Então você, automaticamente, o homem natural, ele rejeita o sofrimento. Ele se protege. Então, à medida que ele vai aumentando o nível de renda, ele vai aumentando o nível de proteção. Então, por exemplo, os homens mais ricos de uma cidade moram aonde? Em bairros fechados.